O Bandeirantes de Comunicação segue falando de eleições municipais. E o Band Eleições, a partir de agora, segue também com a série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Sumaré. Nossa convidada hoje, direto do estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas, em transmissão também na tela da Band Mais TV, é a pré-candidata pela Rede Sustentabilidade, Ana Cleia Meneghetti. Pré-candidata, muito obrigado por atender o nosso convite. É um prazer recebê-la aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigada, Heitor. O prazer é nosso em estarmos aqui. Obrigada, Bandeirantes. Obrigada ao Manhã Bandeirantes, né? A você, a todos que nos acompanham. É um grande prazer estarmos aqui para falar um pouquinho mais sobre a nossa amada Sumaré. Nós aqui agradecemos a Ana Cleia Meneghetti, pré-candidata pela Rede Sustentabilidade, partido que também é federado com o PSOL. Pré-candidata, a senhora é a única mulher entre 8 pré-candidatos da cidade de Sumaré. Uma cidade que tem 21 vereadores, todos homens. O que acontece que Sumaré não elege mulheres? O município é machista, não há um espaço para mulheres dentro dos partidos que nesses últimos anos foram mais competitivos. E como foi a decisão para a senhora se lançar candidata? Não elegia, né? Foi muito boa a sua pergunta, até porque nós temos um cenário realmente machista dentro do nosso município. A mulher, Heitor, ela tem dentro do seu dia a dia, entre cuidar da casa, da família, a vida profissional, ela tem atribuições e divide cargas horárias muito atribuladas entre a família e entre sua ocupação profissional. Isso acaba levando a mulher a não ter um tempo livre para poder também participar dos espaços políticos. Então, a nossa candidatura, a nossa pré-candidatura, ela traz esse olhar para que as mulheres devam sim se engajar, as mulheres devam participar, as mulheres devem ter espaço, voz, liberdade de participação e entender que tudo se dá através da política. Toda transformação social acontece através da política. Para isso, nós precisamos sim do espaço de poder. Então, nós precisamos ocupá-los. Senhora é um nome novo na urna, mas não exatamente na política da cidade, né? Já esteve à frente da Secretaria de Inclusão Social, da Secretaria de Cidadania, já teve também atuação na Assembleia Legislativa de São Paulo. Como é que essas experiências podem ajudar numa possível gestão uma vez eleita, senhora? Heitor, eu sou uma mulher que me preparei ao longo dos anos, né? Há 25 anos eu atuo, né? Desde movimentos sociais, associações de moradores e conselhos municipais de direitos. Então, nós aprendemos a compreender esses espaços e a necessidade. Então, enquanto sociedade civil, enquanto controle social. Então, com isso, eu estudei, sou professora, né? E também me especializei em gestão estratégica de políticas públicas, porque eu sempre acreditei que para a gente poder ocupar os espaços, nós temos que ter sim o engajamento político, mas também temos que ter conhecimento e temos que ser técnicos, temos que estar preparados, temos que ser aptos. Então, toda essa minha vivência e essa minha experiência, ela fez eu entender nesse momento que eu sou a pessoa preparada e necessária para representar tantas outras mulheres e despertar nelas esse interesse na participação na política de Sumaré. Para a gente falar sobre algumas propostas, algumas ideias para a cidade, não tem como a gente não começar falando com uma candidata da rede a respeito de meio ambiente. Até porque nesse ano, pré-candidata, o governo federal divulgou um mapa de 1.942 municípios no Brasil que são suscetíveis a desastres associados a deslizamentos de terra, alagamentos, enxurradas e inundações. Sumaré está nessa lista. Quais são os projetos que a senhora tem para evitar que um desastre como esse aconteça, proteger essas encostas e proteger principalmente as famílias que vivem nelas? A Rede Sustentabilidade, ela realmente tem esse olhar voltado ao meio ambiente. Tanto que o nosso plano de governo, em que nós estamos trabalhando, né, ativamente com a comunidade, através de encontros, né, com estudiosos, basicamente para a gente poder compreender e ter um embasamento
para poder aprofundar. Porque Sumaré, o ano passado, para você ter uma ideia, Heitor, né, e eu falo isso de experiência de vivência, porque estava secretária de Inclusão Social, nós tivemos 3 enchentes. São vários pontos de alagamento no município, mas 3 são os mais impactados, que é a Rua Krenak, ali no Basilicata, ali no Primavera, e o Três Pontes, onde, imagine você, 3 vezes no ano, a chuva entrar dentro da sua casa e levar tudo que você tem ali, que trabalhadores e trabalhadoras, que famílias construíram com o suor do seu trabalho. Então, isso é muito triste. Só que não é uma receita de bolo e não é uma receita simples. O que nós temos que ter é a atuação de conscientização ambiental. Temos, sim, que ter um olhar para o nosso rio Quilombo, né, onde a BRK, a Odebrecht foi a empresa privatizada, a BRK hoje à frente, né, tem ali também uma responsabilidade do que foi assumido, tanto no tratamento do esgoto, né, como também no fornecimento da água. Temos obras de desassoreamento, temos que ter plantação de mata ciliar, temos que ter conscientização da população, né? E isso vai da educação ambiental também, de preservar o meio em que vive, porque às vezes a pessoa acha que o meio ambiente é algo, é a floresta amazônica, é algo muito distante. Não é. O meio ambiente é o nosso ambiente, é a nossa casa. Então, quando as pessoas também jogam móveis dentro do rio, né, colocam nas encostas, quando vem a chuva, isso leva, e isso que acontece, faz com que, quando vem as chuvas fortes, né, não dê a capacidade de vazão necessária. Então, temos sim, vamos buscar, somos muito próximas da ministra Marina Silva e vamos ter essa porta aberta junto ao governo federal ou ao governo estadual, porque é isso que nós precisamos. Um gestor, ele tem um papel institucional e ele tem que correr atrás para buscar o que é o melhor para o município. A senhora falou a respeito também da sua formação como professora, da sua história também na área de educação. Hoje, quais são as principais urgências para a educação de Sumaré? Para a educação, a principal urgência que eu vejo é a área de educação especial, a inclusão. Eu entendo, como plano de governo, eu penso que nós trabalharemos de forma muito impactante a primeira infância. Por que a primeira infância? Porque nós estamos com números altíssimos de autismo. Isso não é uma situação de Sumaré, né? Mas eu estou já me dirigindo ao que a gente tem vivência e conhecimento. Quando a criança, logo na primeira infância, né, até os 3 aninhos ali, a gente consegue montar dentro de um plano de governo ações intersetoriais que visem a olhar para aquela criança, né, e atendê-la, diagnosticar e conseguir estimulá-la, a chance dessa criança ter uma autonomia maior, né, em sua vida adulta é muito maior. Então, nós temos que ter um entendimento, e para nós quando muda o início da história de uma vida, se muda a vida toda. Para além disso, temos que ter um olhar para a família de acolhida, porque muitas famílias vivem o luto, Heitor. Quando, né, se entendem ali, eu falei do autismo, mas tem inúmeros outros tipos de deficiência. Além disso, nós temos muitas escolas preparadas. Nós precisamos também ter um incentivo aos professores, ao professorado, né? A educação especial, ela é algo muito novo para a sociedade como um todo. Então, todos nós, educadores, temos também que ter essa compreensão dessa nova sociedade que se formou e temos que ter sempre e mantermos, dentro do nosso entendimento, ter a mente aberta e preparados para poder aprendermos. A cada dia é um aprendizado novo. Nós estamos conversando com Ana Cleia Meneghetti, pré-candidata à Prefeitura de Sumaré pela Rede Sustentabilidade, numa disputa pré-candidata em que a senhora vai enfrentar nomes tradicionais da família da cidade, o atual vice-prefeito, um representante da família Dalotto, um representante da família Dalben, o ex-presidente da Câmara, que é muito próximo do governo federal. É uma disputa que a senhora sabe que, por ser um nome menos conhecido, larga atrás, as pesquisas vêm apontando isso. A intenção da senhora é ir até o final com a campanha ou, eventualmente, aceitar algum convite para formar uma chapa, para estar presente em alguma outra dessas disputas?
discutimos muito e iremos até o final. Iremos até o final por conta dessa representatividade que se faz necessária no município. Eu entendo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de andar e conversar e ouvir a população. E a população clama por uma renovação política, né? Então, o que falta é a gente se apresentar como um nome de renovação em potencial. Em potencial porque é uma renovação que a gente compreende que é segura. Eu estive no executivo, né, por vários mandatos, né? E dentro do executivo eu sei como funciona. Os poderes, eles são independentes. O legislativo, eu não tenho experiência no legislativo. Eu tenho experiência em administrar, eu tenho experiência em gestão pública, eu tenho experiência no poder executivo, que é ali onde executa. Então, com essa experiência, as pessoas compreendendo, entendendo a nossa verdade, entendendo a nossa mensagem, que a gente quer uma construção. Quando eu falo em mulheres, às vezes a pessoa fala assim, nossa, ela só vai trabalhar para mulheres? Não, Heitor. Você tem mãe, todos que têm mãe sabem a figura que a mãe tem para dentro de uma família. Todos nós sabemos e nos espelhamos na nossa mãe, ou que vendia roupa na rua, ou que saía para trabalhar, ou se não tinha dinheiro, ganhava uma roupinha ali como doação, surgia com o maior carinho para dar um jeito. Muitas vezes não tinha mistura no jeito para todo mundo, cortava lá, dividia, dava um pouquinho para cada um. É essa criatividade, esse cuidado, esse carinho e esse amor que eu trago. Eu trago com a população de Sumaré. A população de Sumaré precisa ser cuidada e eu estou preparada para cuidar dela. Nós conversamos com Ana Cleia Meneghetti, pré-candidata pela Rede Sustentabilidade à Prefeitura de Sumaré, a quem agradecemos muito por atender o nosso convite, pré-candidata. E fique à vontade para as considerações finais com nosso ouvinte, com o nosso espectador aqui do Grupo Bandeirantes. Passa tão rápido o tempo, né? Obrigada por todo o carinho. Deixo aqui meu registro de agradecimento mais uma vez à Manhã Bandeirantes, à Rádio Bandeirantes. Sempre que chamada, virei, tá? Porque nós temos que entender esses espaços democráticos. Teremos 2 turnos no município de Sumaré. Temos diversos nomes onde a gente tem que olhar essa opção que temos aí dentro desse cenário. O voto é a coisa mais importante que tem. A eleição, o momento é um momento democrático. É onde a gente fala tanto de desigualdade social e ali é a nossa ferramenta de transformação para tornar realidade aquilo que achávamos que era só um sonho. Então, eu sou uma pessoa de muita fé, acredito muito, muito obrigada e um abraço a todos de Sumaré e todas que estão aí nos ouvindo. Nós encerramos assim a série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Sumaré, os 8 nomes que hoje se apresentam na disputa da UNA para o primeiro domingo de outubro foram convidados pela nossa produção. Nós ouvimos Guilherme Dalotto, do Podemos, Silvio Coutro, do PRTB, ouvimos William Souza, do PT e hoje Ana Cleia Meneghetti, da Rede Sustentabilidade. Os convites foram feitos também a Henrique do Paraíso, do Republicanos, ao pré-candidato Toninho Mineiro, do Mobiliza. Também convidamos Éder Dalben, do Cidadania, e Wellington da Farmácia, do MDB. Alguns dos candidatos até chegaram a confirmar a presença aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas. Por outros compromissos acabaram desmarcando, outros sequer responderam à nossa produção. Nós vamos seguir com a nossa linha de cobertura dentro do Grupo Bandeirantes de Comunicação, falando sobre os municípios da região metropolitana de Campinas, a área de abrangência na tela da Band, sobre as eleições no Brasil e no mundo. Então, continue com a Band, porque aqui você está sempre bem informado também sobre eleições.